Você acredita estar completamente informado sobre o desfecho dos tempos? Esteja pronto para algumas revelações impactantes neste vídeo, onde desvendaremos verdades que muitos optaram por negligenciar. O que estamos prestes a compartilhar transcende a fé convencional. É uma perspectiva que fará até mesmo os céticos mais firmes reconhecerem os 4 sinais inesperados da segunda vinda de Cristo, que estão se desdobrando neste momento. E aqui está a parte mais surpreendente que você está prestes a descobrir, algo capaz de transformar sua visão de mundo em questão de segundos. Permaneça conosco e desvende o mistério. O livro que estou discutindo é singular, distinto de qualquer outra obra histórica que você encontraria em bibliotecas públicas. A narrativa da Bíblia abrange desde a criação da Terra até o fim do mundo, cobrindo um espectro de eventos sem precedentes na literatura histórica. Isso ocorre, em parte, porque ninguém estava lá no início para testemunhar e documentar, tornando impossível escrever com autoridade sobre o início do nosso mundo. No entanto, permanecemos como os únicos detentores do conhecimento sobre como tudo se encerrará, o que é extraordinário. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores apenas para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o que está por vir. Dessa forma, não serão pegos de surpresa por seu retorno e não interpretarão erroneamente os sinais. Devemos ser gratos por Jesus ter compartilhado conosco o que está por vir, não como uma simples satisfação da curiosidade, mas como uma preparação para o que nos aguarda. O nosso povo frequentemente se questiona se estamos nos aproximando do desfecho dos tempos. Entretanto, a Bíblia faz menção aos últimos dias, e há 2000 anos vivemos nestes dias. Os últimos dias tiveram início no Pentecostes, onde a primeira profecia do fim dos tempos foi cumprida. Cada geração cristã deveria permanecer preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é uma obra repleta de previsões, contando com 735 delas, distribuídas por 1/4 de seus capítulos. Dentre todas essas profecias, 596 já se realizaram e foram cumpridas literalmente, de acordo com as Escrituras. Isso significa que 81% das profecias bíblicas ocorreram, muitas delas séculos antes de se concretizarem. Não é necessário um grande ato de fé para acreditar que os 19% restantes também se realizarão. A Bíblia demonstrou sua precisão ao tornar-se realidade em todas as previsões que poderiam ter se cumprido até este ponto. A maioria das profecias remanescentes está relacionada ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Quanto a essas profecias, quantas ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é aproximadamente 20, e estamos atentos ao que ocorre antes de anteciparmos o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar, mas o que exatamente devemos observar? Não podemos simplesmente permanecer parados, olhando para as nuvens, aguardando sua aparição. Ele quis dizer que devemos estar alertas aos acontecimentos do mundo e reconhecer os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Esses sinais são as profecias. Portanto, vamos nos aprofundar em Mateus capítulo 24, onde os discípulos questionaram Jesus sobre os sinais de sua vinda diante dessa pergunta. A resposta direta e inequívoca pela qual podemos expressar nossa gratidão a Deus pela clareza encontra-se no livro do Apocalipse, onde ele oferece uma resposta mais detalhada e abrangente. No entanto, neste momento, ele resume os sinais que precederão a sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, enquanto ele estava sentado no Monte de Oliveiras, conforme registrado em Mateus 24, 3, 36. Eles questionaram: diga-nos quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus foi clara: não deixe ninguém te enganar. Muitos virão em meu nome,
alegando ser o Messias, e enganarão a muitos. Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não chegará imediatamente. A nação se erguerá contra nação e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em diversos lugares. No entanto, tudo isso representa apenas o início das dores do parto. Você será detido, perseguido e, infelizmente, muitos serão mortos. Experimentará o ódio global por ser meu seguidor. Muitos se afastarão da fé, trairão e se odiarão. Falsos profetas surgirão e enganarão uma multidão de pessoas. O pecado se espalhará desenfreadamente e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A boa nova do reino será pregada em todo o mundo, para que todas as nações a ouçam, e então chegará o fim. Chegará o dia em que você testemunhará o que Daniel, o profeta, predisse sobre o objeto sacrificial que causará desolação no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Aqueles no telhado não devem descer para pegar algo de casa. E aqueles no campo não devem voltar nem mesmo para apanhar um casaco. Quão angustiante será para as mulheres grávidas e as mães que amamentam naqueles dias. Ore para que sua fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois haverá uma aflição maior do que em qualquer momento desde o início do mundo e nunca mais será tão intensa. Na verdade, a menos que o período de calamidade seja encurtado, nenhuma pessoa sobreviverá. No entanto, esse tempo será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Portanto, se alguém lhe disser, veja, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acredite. Falsos messias e falsos profetas surgirão, realizando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Lembre-se, eu já lhe disse antecipadamente. Então, se alguém disser a você, olhe, o Messias está no deserto, ou veja, ele está escondido aqui, não acredite. Assim como o relâmpago que vem do Oriente é visível até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como a presença de abutres indica um cadáver próximo, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então, finalmente, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e haverá grande luto entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um alto toque de trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo. Desde os confins da terra até os céus, agora aprenda a lição da figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas saírem, você saberá que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vir todas essas coisas acontecendo, saiba que o retorno está muito próximo, bem na porta. Em verdade, eu lhe digo que esta geração certamente não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Nesta passagem, ele forneceu 4 sinais distintos de sua vinda. Quais são exatamente esses 4 sinais? O primeiro sinal é claramente desastres no mundo em várias formas, como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos certamente estão acontecendo, mas vêm ocorrendo há mais de 2000 anos e estão se intensificando. Estamos definitivamente vivendo neste primeiro sinal. Guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes já estão acontecendo. Jesus adverte para não se deixar enganar e repete isso constantemente enquanto nos aproximamos do fim. O perigo reside no engano dentro e fora da igreja.
Neste caso, ele se refere a falsos cristos, falsos messias, indivíduos que exploram o caos dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam outros a lugares desertos que terminam em tragédias. Por mais falsos que sejam, esses cristos enganosos persistem. Salvadores que alegam ser o libertador prometido para todos os nossos problemas surgirão em maior número à medida que os problemas aumentarem. No entanto, seguindo o conselho de Jesus, não devemos ficar alarmados ou preocupados ao ouvir falar de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome emergindo. Ele nos aconselha de forma notável, indicando que esses eventos, embora dolorosos, não são lances de morte. São, na verdade, dores de parto. Portanto, ao ler sobre desastres na mídia, entendemos que essas dores indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve transformar completamente nossa atitude. Conhecemos a direção para a qual o mundo está se encaminhando, e assim não devemos ficar alarmados, desanimados ou excessivamente preocupados, ao contrário do resto do mundo. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está prestes a nascer. Assim, somos diferentes. Certamente temos empatia por aqueles que sofrem com desastres e esperamos expressar essa empatia por meio de auxílio. Contudo, em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos. Aguardamos com expectativa o nascimento de um novo mundo e, por isso, não ficamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas do mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbado, mas até mesmo regozijar-se, reconhecendo que todos esses eventos são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo constituem o primeiro sinal, enquanto as mudanças na igreja representam o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo, e o segundo são as transformações na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo sinal em 3 partes, referentes a tudo o que ocorre dentro da igreja. O primeiro aspecto é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor de muitos esfriará, pois toda a igreja estará sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, partirão sob o fardo da perseguição universal e seu amor esfriará. Este é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. Na terceira parte do sinal, o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está insinuando, que os falsos profetas podem ser uma grande fonte de exceção em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles pregam a paz, em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Dizem que está tudo bem, isso não vai acontecer agora. O conselho de Jesus é continuar a não ceder a esses falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos quando este sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja são desprezados pelo mundo. Esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos e, à medida que se aproximam da maturidade plena, a tensão entre eles aumenta. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados sociais. Portanto, haverá ódio. O mundo não é nosso lar. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade única que o ódio pode surgir.
Assim como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio para si mesmo. João 15:19 diz que se você pertencesse ao mundo, ele te amaria como se fosse seu. Você não pertence ao mundo, mas eu escolhi você fora do mundo. É por isso que o mundo te odeia. Não é agradável ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém geograficamente. Nesta passagem, Jesus se refere às profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? O problema reside em um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se declara Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua própria. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que será centrada em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então, Jesus diz que o 4º sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente depois disso, e então saberemos quando ele virá e estaremos prontos. Quando este sinal aparecer, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus se enrolarão como um pergaminho e todas as estrelas no céu serão dissolvidas. Os céus rolarão juntos como um pergaminho e todas as suas estrelas cairão como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. O que está acontecendo é que os cristãos exclamarão que o sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Logo antes que isso aconteça, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho do relâmpago que marca seu retorno. Então, ele volta nas nuvens para o planeta Terra e nós o encontramos. Não nos encontramos em um estádio terrestre, pois não há nenhum grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o encontramos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, saiba que ele está às portas, prestes a entrar. Jesus faz então uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se extraviaram. Ele diz: aprenda esta lição da figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas aparecerem, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar todos esses eventos acontecendo, você saberá que estamos lá. Agora, a analogia da figueira não é uma alegoria. É uma analogia direta baseada em experiências cotidianas, como Jesus costumava usar em seus ensinamentos. Quando você vê a figueira fazendo isso, diz que o verão está chegando e assim será. Quando você notar esses 4 sinais, você saberá que o verão está próximo. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como uma alegoria. Exploramos juntos alguns sinais surpreendentes, mas há muito mais para descobrir. Inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas revelações. Compartilhe esse conhecimento. Curta e comente para nos ajudar a aumentar nossa comunidade. Junte-se a nós nesta jornada contínua de descoberta e mistério. Até o próximo vídeo.